Nesse Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, 21 de setembro, queremos trazer dados e reflexões importantes. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD Contínua, realizada pelo IBGE em 2002, são 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Os números revelam a falta de acesso à educação, ao trabalho e, consequentemente, à renda e qualidade de vida. Para as pessoas com deficiência, a taxa de analfabetismo é 19,5%. Já entre as pessoas sem deficiências, vejam, a taxa é de 4,1%. Outro importante dado é a taxa de ocupação em relação ao acesso à educação. Cerca de 18,9% das pessoas com deficiência sem instrução alguma ou com ensino fundamental incompleto estavam na força de trabalho. Para aquelas sem deficiência, esse percentual foi na ordem de 48%. Vejam, 18,9% para 48%. Em relação às pessoas com nível superior, a diferença percentual foi semelhante aos dados anteriores, 54,7% para as pessoas com deficiência e 84,2% para as sem deficiência, ou seja, no mínimo 30% a mais. Ou seja, mesmos níveis de instrução mais elevados são insuficientes para melhorar a taxa de emprego. Cerca de 55% das pessoas com deficiência ocupadas estavam na informalidade, enquanto que para as pessoas sem deficiência ocupadas, esse percentual foi de 38,7%. Dados sobre rendimento também revelam essa desigualdade, preconceito. Para as pessoas com deficiência, a média salarial foi, em média, R$ 1.860, enquanto que as pessoas sem deficiência recebem, em média, R$ 2.690, quase o dobro de uma para outra. Dados das pessoas pretas com deficiência. Há uma equivalência maior ainda entre as pessoas de cor preta. Fizemos até uma audiência pública essa semana nesse sentido e ficou comprovado a situação das pessoas pretas com deficiência. Eles deram dados aqui, a equipe toda que veio, nos deixou muito preocupados, que merece um carinho especial esse tema. Então, vou aqui os dados. Dado de pessoas pretas com deficiência. Há uma prevalência maior entre as pessoas pretas com deficiência em relação às pessoas brancas. Eu vou ler aqui o número, mas é praticamente o dobro em percentual de pessoas pretas com deficiência em relação às pessoas brancas com deficiência. Os números. Há uma prevalência maior entre as pessoas de cor preta, 9,5%, contra 8,9% entre os pardos e 8,7% entre os brancos. As mulheres estão em maior número, 10% em relação aos homens, 7,7%. O que as pessoas com deficiência mais esperam é ver respeitados os seus direitos e acessá-los de maneira mais simples e uniforme. A queixa comum é de que, para acessar os vários benefícios, são exigidos laudos médicos diferentes, um para cada benefício. O laudo precisa ser atualizado e tem prazo de duração, mesmo que a deficiência seja permanente. Aí está a inovação representada pela avaliação biopsicossocial, que está sendo elaborada pelo Poder Executivo e que consta no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A avaliação da deficiência será unificada e válida para todo o território nacional. E o mais importante, não serão apenas os laudos médicos que atestarão a deficiência, mas também as consequentes dificuldades para a realização das atividades do dia a dia, tais como aquisição e aplicação de conhecimento. Comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, cotidiano, doméstico, educação, trabalho, cuidado com as finanças, relações pessoais, vida comunitária, social, cultural e política. As barreiras também serão classificadas
dividindo-se em produtos e tecnologia, ambiente natural e modificados, políticas, serviços e sistemas. As atitudes devem ser fruto de escolhas conscientes e não de ações impensadas, nascidas do preconceito arraigado. A pior atitude é a diferença e a pior barreira é aquela que é erguida pelo julgamento, ambos nascidos da falta de informação. Todos têm uma história de vida, sonhos, desejos e contribuição a dar. Benefícios existem para reparar os abismos entre as pessoas, políticas públicas para oportunizar o exercício da cidadania. Entender que a deficiência é mais do que um corpo com alteração. Não é desprezar cuidados médicos, mas sim somar outros olhares ao conceito, identificar a necessidade de suporte, concedendo pleno acesso. Promover a educação inclusiva e de qualidade, melhorar os níveis de emprego para essas pessoas, buscando estender as causas dessa disparidade. Os desafios são enormes, mas identificar as causas da exclusão é urgente e necessário para começar a pensar na linguagem que utilizamos em nosso dia a dia. Por exemplo, abandonando expressões como fulano deu mancada. É uma forma de preconceito expresso na fala, às vezes sem intenção, mas é uma forma de preconceito. Fulano deu mancada. Ou fulano deu uma de João sem braço. Evitemos, então, essas comparações, sejamos claros, podemos dizer simplesmente fulano errou, ou cometeu um desvio, sei lá o quê, mas não pode ficar classificando a pessoa pelo defeito ou não que, porventura, ela tenha. Não é defeito, é a deficiência que ela tenha. No segundo caso, podemos trocar a frase. Fulano foi negligente? Bom, foi negligente, mas não é dizer que ele cometeu sem braço. Isso que é absurdo. Na opinião de especialistas, uma linguagem adequada conduz a uma atitude mais consciente. Evitemos, assim, as falas preconceituosas e capacitistas que reproduzimos sem refletir. Setembro é o mês da inclusão, é o dia 21, o dia de luta da pessoa com deficiência. Lei 11.133 de 2005, originária de um projeto de nossa lavra. A data também marca o início da primavera, renovação dos ares, renascer da esperança, transformação das pessoas. Nesses dias, eu gosto de olhar o rosto de todos, como é bom olhar o rosto de uma criança sorrindo, pois elas trazem sempre um brilho nos olhos e uma vontade de estar de bem com a vida. Todas as crianças, sem nenhuma distinção. Como é bom caminhar ao lado dos idosos. Eles trazem, sim, o peso dos anos, mas trazem também a força da sabedoria, a força do conhecimento, a força das estradas percorridas ao longo da vida. Aqueles que trazem no peito a disposição para as lutas e a consciência do dever, reflete o desejo da mudança e a coragem de buscar no outro, de se enxergar no outro, dando o melhor de si para o melhor de todos. Não existem limites para o ser humano, não existem corpos incapazes, nem barreiras impossíveis de ultrapassar. Essa é uma fala que fiz, enaltecendo esse dia, 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Só teve um dado aqui que eu quero atualizar, e o dado atualizado foi me fornecido pelos representantes dos ministros que tiveram nessa audiência essa semana, que discutiu pessoas com deficiência pretas, né? E os dados é diferente do que está aqui nesse documento que para mim não estava atualizado, e o governo me deu atualizado, e eu disse no início, Frei Davi, é praticamente o dobro. Você tem o dobro de pessoas com deficiências pretas em relação ao número de pessoas de deficiência branca. Eu vi um dado atualizado que está onde, e que nesse aqui o dado não estava.